Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do RB Notícias ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. E o nosso amigo Efraim Macambira já está de volta ao comando do Bom Dia Rio Branco, depois de merecidas férias lá em Floripa, né? Em Florianópolis, cidade maravilhosa. Só perde em termos de beleza para o Rio de Janeiro, porque o Rio é o Rio e pronto, né? Não se fala mais nisso. Duas notinhas aqui de política, notinhas, digo, de política, antes de começarmos a entrevista. E vai haver uma alteração aqui, tá, gente? Ao invés de Vicente Oliveira, como eu falei na virada do bloco, o Vicente Oliveira teve problemas e nós aqui, como sempre, temos o plano B, né? E o plano B vai ser o João Patrício. Vamos falar sobre várias coisas aqui, né? Sobre doação de sangue, sobre uma homenagem que ele e o Dr. Alex da Santa Casa pretendem fazer aos atletas do passado, os nossos craques, ainda este ano, né? Estamos chegando ao final de mais um ano, isso é importante também, isso. Você reconhecer o valor daqueles que deixaram o nome gravado de forma positiva na história do futebol acreano. Ele também, o Patrício, chegou aqui para jogar futebol, gente. Ele chegou aqui no início dos anos 80 para jogar futebol no Independência Futebol Clube, veio de Manaus, veio do Nacional. Isso. Demorou para ser titular, porque a Independência era uma seleção à época. Mas aí com jeitinho, e eu acho também, contando com a compreensão do professor Té, ele acabou virando titular. E aí não saiu mais, era o camisa 8 do time. Isso. Né? Já a gente vai conversar. A primeira notinha de política é que o governador Gladys Cameli, que deveria voltar só na semana que vem, no final dessa semana, digo, de Glasgow, na Escócia, no Reino Unido, onde participava, onde representava o Acre na 26ª Conferência Mundial da ONU sobre mudanças climáticas, a famosa COP26, ele chegou ontem, né? Por que ele antecipou, então, o retorno ao Acre? Para evitar maiores problemas aqui, porque o vice-governador, o Erles Rocha, do PSL, que não está mais alinhado politicamente com o titular, acabou promovendo algumas mudanças, entre as quais a demissão, a exoneração, melhor dizendo, do Procurador-Geral do Estado, Dr. João Paulo Sete. O Dr. João Paulo Sete já retornou ao seu cargo, mas, muito provavelmente, segundo informações extraoficiais, não deverá continuar no governo. Isso mesmo. Não por esse problema aí com o vice-governador, mas é porque outros problemas administrativos acabaram provocando, de certa forma, desgastes a ele e ao governo. E o governador Gladys Cameli certamente vai continuar no governo, mas certamente em outro cargo, não na Procuradoria-Geral do Estado. Ok? Bom, isso é uma informação, porque quem vai decidir tudo mesmo, se ele fica ou não no cargo, é o governador Gladys Cameli, ele quem manda. É ele o dono da caneta azul. Essa aqui é a caneta prata, ele é a caneta azul, né, Patrício? A outra, gente, é em relação aos combustíveis. Rapidinho digo. O Acre, assim como outros estados, também assinou o acordo para que haja um congelamento nos próximos 90 dias, até o dia 31 de janeiro, do dia 1º de novembro até o dia 31 de janeiro, será congelada, então, a alíquota, a base de cálculo da alíquota sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços referentes aos combustíveis. É um alento? Mas não vai resolver o problema. Primeiro que o ICMS não foi e nunca será o principal vilão dessa história toda. Os combustíveis estão caros, gente, estão inacessíveis esses preços por dois motivos básicos. O primeiro é a taxação do dólar, né? A variação do dólar. O dólar está nas nuvens, o real está em baixa. E a segunda, talvez a mais importante, e a mais complicada de todas, é que o preço do barril do petróleo, né, esse preço obedece, então, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional. Só para você ter uma ideia, Patrício, no dia que o acordo foi firmado, no final do mês passado, o preço do barril do petróleo estava $78. Hoje já está 83, menos de 15 dias. 83. Há 10 anos, o barril do petróleo não custava $30, 28, 29.
agora está 83. Então, gente, não é um problema só nosso do Brasil, da América do Sul, da América Latina. É um problema mundial. Os países inteiros, todos os países, digo, vão fechar 2021 como fecharam 2020, no vermelho, crescendo para baixo como rabo de cavalo, menos a China. A China apresenta um crescimento aí muito bem, obrigado, acima de 10%. Só eles, o resto, o mundo inteiro está em crise. E é isso, tá bom? Vamos que vamos. João Patrício, desculpa aí eu ter me alongado muito, mas eu acho que era necessário essas informações, né? Seja bem-vindo ao programa. Muito bom dia. Muito bom dia, Muniz. Gratidão aí por mais essa oportunidade que a gente tem de levar para a família humana as oportunidades que nós, como humilde servidor do Senhor Jesus Cristo, temos o serviço, né, como nossa meta, servir. Agora era bom dia, agora já é boa tarde já. Opa, boa tarde, já passou do nosso horário. Almoçando, se informando isso. E almoçando. Vamos falar primeiro sobre esse produto, For Life. O suplemento único, né? Um suplemento que tem ajudado muitas famílias. Esse continua sendo o carro-chefe? Continua. O Transferfacto Plus é um suplemento que ativa o sistema imunológico e aumenta mais de 400% a defesa do seu organismo. 437%. Né? Isso. Ele fortalece o sistema de defesa contra vírus, fungos e bactérias e com certeza você tomando o suplemento, você não adoece. Eu sempre digo isso com verdade, não adoece, não envelhece e a barriga não cresce e a memória sempre te agradece. Que bom. Então é um suplemento top de linha nos Estados Unidos e hoje no Brasil. Você tem a pronta entrega também? Temos a pronta entrega, nós temos desde o ano passado, né, que nós conhecemos o produto, ajuda muita gente, muitas pessoas que passaram pelo momento de fragilidade na sua saúde, e nós com o suplemento ajudamos muitas pessoas a voltarem para casa tomando o kit, né, do suplemento da For Life. Legal. Assim ativando a defesa do seu corpo e respondendo à altura contra o vírus que estava no momento atacando a população acriana. Legal. Como todo mundo. Patrício, você como sempre com a campanha de doação de sangue. A campanha que a gente nasceu no nosso coração, né? Doar sangue nasceu no coração de Deus. Tanto é que ele tinha um único filho e ele doou todo o seu sangue. Então nós, nesse mês de novembro, que é o mês nacional do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, é 25 de novembro, com certeza tem uma festa no Hemocentro, no Hemoacre, e a gente está trazendo essa campanha dentro dos ônibus, desde que nós entendemos por gente. Sou doador desde 1976, quando eu tinha 16 anos de idade, fiz a primeira doação, e hoje já faz esse tempo todo, já mais de 45 anos que eu sou doador. Então, mais de 45 anos que a gente salva vidas. Né? Em 76 você estava começando a carreira no Nacional? Não, seleção, eu jogava no São Raimundo e fui seleção amazonense junto com o Marquinho, né, o Marcos do Juventus, né, que jogou bola aqui também, no lateral direito. E a gente ali, fomos 5 anos de seleção amazonense e chegamos no Acre em 1980 para jogar defendendo as cores do Independência. Legal. Você chegou em 70 e quanto? 78 aqui? Não, eu cheguei em 80. Em 80 já? Em então 80. O Isomar já era titular no time? Era o Zé Augusto. Titular, estava tentando chegar lá. O Zé Augusto era um gigante, né? Tanto no tamanho como na sua personalidade, era um líder. Era um líder, não era só mais um jogador? Não era um jogador não, foi o diferencial, me ajudou muito, né? Quando eu cheguei, ele me deu muito apoio. Então a gente encontrou aqui uma família, né? O Aníbal, o Deca. Diziam que o Zé Augusto não chegava a escalar o time, mas ele tirava às vezes alguns. Eu tive esse privilégio de ver muitas vezes ele optando, né? Porque sabia, por estar dentro de campo e ter uma visão privilegiada, o goleiro, para mim, ele sempre será um auxiliar técnico. Ele tem uma visão privilegiada do jogo todo. De lá né? ele sabe mais ou menos quem está ligado ou não. Né? Quando você olha de trás, você vê que realmente o goleiro ele tem uma participação muito fundamental quando o time está atuando. E por falar em futebol, Patrício, você me falou ontem também sobre uma proposta sua e do Dr. Alex, nosso amigo lá, provedor da Santa Casa, diretor-geral, no sentido de homenagear aos atletas do passado, assim como você, que deixaram
os seus nomes, né, gravados de forma positiva na história do futebol acreano, do futebol da região norte. E aí? Rapaz, Está definindo data, quem vai ser homenageado? A gente primeiro agradece ao provedor da Santa Casa, ao Dr. Alex, por se sensibilizar, né, em estar nessa parceria, né. Surgiu a sugestão de homenagear os jogadores da década de 80, né, até a década de 90, onde depois que passou a profissional, em 88, por causa da nova Constituição. E ali a gente via jogadores que mereciam ter esse reconhecimento, como o nosso amigo que partiu, Dadão, né, Escapulário, né, o Valdir, que hoje está no nosso meio, Deca, Aníbal, Carlinho, Mariceudo. Tem dois Valdir aí, o Valdir Silva, que é seu conterrâneo. O Valdir Silva, que foi meu conterrâneo, que me trouxe para o Acre. E o Valdir, o Pai Velho, chama de Pai Velho, mas eu não lembro do Valdir como o Valdir Pai Velho, inventaram depois, não foi? Inventaram depois, porque sim, mesmo com a idade avançada, o Valdir ainda tinha o mesmo, a mesma pegada, força, mesma né? força. E a mesma pegada no campeonato de idosos. Quem era melhor dos Valdirs, o Silva ou o Valdir? Rapaz, eu ouvi falar do Valdir Silva no FART em Manaus, e na rodoviária. Então era um jogador diferenciado, né? O Valdir, ele tem um título que ainda não foi barrado na Independência. Dos estrangeiros, estrangeiro assim, dos de fora, que não nasceram lá, nenhum fez mais gol do que ele. Nenhum fez mais gol do que ele. E ele só fazia gol de fora da área, né? Ele tinha um chute muito preciso, né? Era forte ou era preciso? Era ambos, né? O Valdir, ele chegou, ainda cheguei a ver ele brincando com a gente, quem treinava era o Té, né? Mas ele ainda chegou de chutar a bola fora da área e poucos chegavam Ele mora em Manaus agora? Ele mora em Manaus, hoje ele reside em Manaus. Eu vou conversar com o Valdir Silva, e às vezes ele nos visita aqui, né? E ele comenta com alguns amigos, olha, nem sempre é força. Sempre antes de chutar, olhe para o goleiro, que aí você não precisa botar força, né? Dá um jeitinho de tirar ela do alcance do goleiro. Eu tive o privilégio de ele conversar com a minha mãe para me trazer para o Acre, né? Que eu tinha 3 propostas, eu tinha o Botafogo do Rio, o Goiás e a Independência. Aí ele convenceu a minha mãe que o Acre é mais perto, e aí eu estou aqui no Acre até hoje, agradeço a Deus, estava no programa de o Valdir. Que é o Valdir Silva. Então foi uma indicação do Valdir? Foi o doutor Amaral tinha me visto jogar em Manaus, né? E como... O Valdir jogou mais no Rio Negro, não foi? O Valdir no rodoviário, na rodoviária. Era o time rodoviário. E eu jogava no Independência, no São Raimundo, em Manaus. E aí a gente foi para a seleção amazonense. E aí houve aquela célebre que o Edson Ferreira acertou na loteria, comprou a seleção amazonense, todos os jogadores para jogar. E a gente, naquela época, por ser amadorismo, se transferia por quem dava uma melhor proposta, né? Eu não lembro bem, eu era criança ainda, mas de um amistoso que houve aqui entre a rodoviária de Manaus, que era um timaço à época, contra o Independência. E o Independência venceu o jogo, não sei se foi por 2-1 ou 3-1, sei que o Independência venceu. E o último gol foi marcado pelo Tônio. Lembra do Tônio, irmão do Neves? Sim. Acho que irmão do Rui também, né? Ou era primo, tudo da família. Ele só não driblou o presidente da rodoviária, porque não estava em campo. Ele driblou todo mundo. Um golaço. Ele era muito driblador, né? A gente tem hoje aqui no nosso meio, que a gente está trazendo, né, essa sugestão desse número de atletas, né, que a federação nos presenteou essas revistas. É um histórico, né? Do histórico dos ex-jogadores. E a gente tem o Nelson, né, o Shoa, o Mustafa, Antônio Maria. Então a gente vê que o futebol acreano era rico de atletas. O Nelson foi o primeiro profissional a jogar no Acre, vindo de lá para cá. Quando ele veio para o Independência, eu acho que em 79, ele veio para o Atlético, né? Não, ele veio para o Independência mesmo, depois foi para o Atlético. Ou foi o contrário? Acho que foi o contrário. Tá. Ele jogou primeiro no Atlético, depois veio jogar no Independência. Mas era um baita... tempo do ponta esquerda ainda, né? Ponta não, ponta é hoje, era ponteiro. É isso. Você chegou a jogar algumas vezes como ponteiro? Não, eu acho que para mim o Té me descobriu minha verdadeira posição, que foi chamado quarto homem, né? Quarto homem de meio de campo. Eu jogava de ponta esquerda, mas voltando para fazer o quarto homem, para mim,
eu me sentia muito bem, porque você se sentia mais à vontade. Existe também o falso ponta? Era um falso ponta. Agora, qual é o falso ponta? Que não faz nada, que não faz cruzamento, não dribla ninguém, não toca a bola para ninguém. Não era o seu caso. Não. Não, ele chama o falso ponta, é porque quando o time estava sem a bola, ele tinha a obrigação de atuar como meio de campo e não como ficando lá na ponta. Para mim, ia fechando, né? Para mim, um dos maiores treinadores que para mim eu vivenciei foi o Walter Félix de Souza. É um esquema que você, com a bola é 4-3-3, sem a bola fica 4-4-2. O professor Té, ele tinha uma máxima que ele dizia, todo mundo quer ser estrela, né? Quer ser estrela, então vamos rodar essa bola como uma estrela. E aí uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem treinador e treinador, né? Então o professor Té, para mim, ele treinava qualquer time do mundo, porque ele tinha expertise, sabia tirar de você o melhor, né? Fazer o melhor do suco. Né? E a gente agradece muito a diretoria de Independência por ter permanecido com o Té há muitos anos. De tanto conversar com o Té, eu aprendi uma coisa, que para você obter sucesso no futebol, no caso do treinador, o mais importante não é o esquema e nem o sistema. Nem o esquema e nem o sistema. O mais importante é a variação. É o poder de improvisação de acordo com o momento do jogo, de acordo com o adversário, de acordo com a proposta que vem de lá para cá. E ele conseguia fazer isso. Conseguia. Ele mudava o jogo no meio do jogo. Ele conseguia sair do tradicional, que ele gostava do tradicional, do 4-3-3, para ir para o 4-4-2, para perder a bola, recuar o pessoal para o campo. Sabia muito bem. E ele é assim, ele deixava o time jogar. Ele deixava o adversário jogar. Quando queria, né? Mas quando queria, ele oprimia o adversário, não dava espaço nenhum. Mandava marcar em cima. Marcar em cima. De acordo com a fragilidade ou não do adversário. Isso tudo, o treinador precisa entender isso. E acontece, essas situações de jogo, acontece durante o jogo. O fato de um time jogar normalmente com 4-3-3 não significa que você tem que armar um esquema para jogar com eles pensando só nisso. Porque eles podem mudar também. Né? Por isso, Muniz, que a gente vê uma pessoa que tem visão, o Dr. Alex, para mim, ele é uma pessoa muito inteligente, muito capaz dele ter essa visão, porque eu cobrava isso. Aliás, é o nome de um grupo seu, né? Tem visão de águia. Ele tem visão de águia. Eu cobrava muito, tipo assim, para mim, na Arena da Floresta, era para ter um museu do futebol acreano homenageando uma estátua do Dadão. Para mim era para mim. Se ele é o deus do futebol acreano? Para mim foi um dos extraordinários craques. O Arthur é um craque, mas naquela época a diferença era que você jogava e enchia estádio. Enchia os estádios. Eu lembro dia de jogo, Independência da Juventude, por exemplo, 2h30 da tarde, a Ceará, 3 horas, estava interditada. 5 mil pessoas no estádio era normal. Torcidas organizadas. Valia a pena. A gente tinha prazer em jogar, porque era o pequeno, né? E a torcida muito junta, e aquilo ali era muito emocionante. Engraçado que o Independência acabava se impondo, né? Quando ia jogar no estádio Zé de Melo, porque até mesmo contra o Rio Branco, que era o dono do estádio, o Rio Branco ia lá para o outro lado, no sol. O Independência ficava na parte da sombra, porque ficava mais próximo ali da torcida. E ninguém queria ficar ali próximo da torcida do Independência, não era um bom negócio. Não, porque era uma torcida muito aguerrida, né? Forte. Muito aguerrida. Então a gente tem essa ideia de através dessa homenagem que a gente vai fazer para os jogadores. Agora já definiram a data? Essa semana, Muniz, a semana que vem eu acredito que eu já estou aqui. Primeiro ele quer fazer uma homenagem lá, né? Uma homenagem lá na Santa Casa. Sim. Depois vamos marcar vamos fazer uma espécie de homenagem também para os médicos, os socorristas, os enfermeiros que trabalharam na pandemia juntamente com a crônica esportiva. A gente fazer um jogo beneficente no estádio, né? Com a participação de todo mundo, não separadamente, mas fazer uma seleção da seleção. Ou seja, vamos fazer aquela brincadeira da tampinha, vamos escolher um médico, um enfermeiro, um ex-jogador, e vamos fazer assim um jogo.
Tá bom. Um jogo onde vai envolver todo Claro. mundo, um agradecimento aos enfermeiros que doaram o seu tempo, talento e família, né? Muitas pessoas, muitos médicos ficaram morando praticamente dentro dos hospitais para tratar das Não, pessoas alguns que moraram, necessitavam. passaram a morar lá. Passaram a Pra morar porque não evitar voltava contaminação contaminação pra dos seus casa. familiares. Então a gente quer fazer também essa homenagem Guerreiros. para esses guerreiros, para esses valentes que doaram o seu tempo e sua família e o seu conhecimento para salvar vidas. Legal. Antes de encerrar o programa aqui, gente, eu acertei. Na sexta-feira eu fiz uma notinha na coluna sobre o Clássico Federal que aconteceu sábado na Arena da Floresta. Sabe por que o Clássico Federal? De um lado Polícia Federal, do outro lado Polícia Rodoviária Federal. E por jogar de azul, eu digo, o time da Federal é um clássico bastante aguerrido. Basta dizer que os times estão literalmente bem armados, né? Bem armados os times. Mas por jogar de azul, azul é a cor da felicidade, a cor da juventude, a Polícia Federal deve vencer. E arrisquei o placar, 3-1. Não deu outro, 3-1 para a PF, no clássico contra a PRF. Depois, eles foram se confraternizar lá na sede da associação. Importante é isso, né? É importante Festa. confraternizar, Todos saem sabendo ganhando, né? que o Acre ele tem essa característica de muita irmandade, Sim, né? sim. De muito companheirismo, de muito acolhedor. Inclusive nós temos essa, dentro do trabalho que a gente faz, todo abraço de coração é sempre bem-vindo, que é um abraço acolhedor. Quando a pessoa chega numa cidade, chega aqui em Rio Branco, a gente faz esse abraço acolhedor. Legal. Então, E eu me senti privilegiado porque almocei no mesmo dia com dois amigos, Mac Mailan da PRF, Luiz Carlos Oliveira da PF. Privilégio. Almoçamos lá no Bujari. Bom, beleza, meu irmão. Abraço a eles dois, as esposas, né? Nossa amiga Silvânia, que é a esposa do Mac Mailan, jornalista, começou aqui, foi editora-chefe, secretária de comunicação, continuou na equipe do governador, na linha de frente. Muito obrigado, Patrício. Parabéns Gratidão, pela Muniz. iniciativa e também os nossos reconhecimentos à atitude também do Dr. Alex em homenagear os médicos, profissionais da saúde, de um modo geral, e os jogadores do passado. Ele também é irmão de um ex-jogador. Do Acreano. Do Acreano. Já não era profissional, né? Ele não jogou no Amador, não era profissional. Quando eu voltei, eu tive o privilégio que o treinador era o Manuelzinho, ex-ponta direita do Atlético Acreano. Acabou. Boa tarde, valeu. Boa tarde, valeu. A gente volta amanhã. Tenham todos uma ótima tarde. Valeu. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.